E o Vitória acertou com o volante do Juventude para 2026. E não é Mandaca, que seria uma excelente contratação. Para um time ali do G12 para baixo, tu ter um Mandaca no teu elenco é excelente. É aquele segundo volante que tem a capacidade de marcação, tem a capacidade forte de chegada no ataque para finalizar bolas em gols. Poderia ser até uma dupla de volante, sim, com Gabriel Baralhas. Poderia até jogar de primeiro volante. Ele em um jogo de primeiro volante, Baralhas de segundo. Ou ele de segundo, Baralhas de primeiro volante. Numa hipótese aqui. Seria uma excelente contratação. Mas aí o Vitória fechou a contratação do volante Kaique Gonçalves, que tem características de certo modo diferentes em relação a Mandaca. Até porque Kaique Gonçalves é primeiro volante. É aquele cão de guarda. Não vai te entregar muitos gols, não vai te entregar muitas assistências, não vai te entregar muitas bolas longas quebrando linhas, passe em profundidade. Não, não vai, esquece. Chances claras criadas, esquece. É aquele primeiro volante cão de guarda, ponto. O Vitória, para mim, fechou uma contratação de um volante nota 7 para a Série A. Tá bom, é um volante ok para quem briga ali para não cair. Acho que é uma boa contratação sim, tá? E aí vamos lá para a informação. Primeiro reforço de 2026, abraço aí para Gabriele Gomes. O Vitória acertou a contratação do volante Kaique Gonçalves, que defendeu Juventude no Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador chega em definitivo por 2 anos a custo zero. O combo geral de Kaique Gonçalves, tu contratar por 2 anos custo zero, para mim é um excelente negócio. Se ele vai dar certo no Vitória ou não, aí é o famoso vamos aguardar. Quem é que o Vitória tem hoje na volância do time, né? Que já tá fechado com o elenco? De primeiro volante, Kaique Gonçalves e Dudu. Por falar em Dudu, até a informação publicada pelo Canto Rubro-Negro é que Dudu tem um novo contrato. Teve seu contrato renovado até o final de 2027. Aliás, foi mal. Até junho de 2027. Estendeu mais 6 meses de contrato, 7 meses de contrato aí com o Dudu. Tinha contrato vinculado com o Vitória até o final de 26 da próxima temporada. Agora vai até junho de 2027. No Leão, desde 2023, o volante de 26 anos soma 55 partidas com a camisa rubro-negra e deu uma assistência, tá? Bom, meus amigos, é o seguinte. Voltando aqui, tá? Dudu é muito bom jogador. Para ser aquela espécie de 12º jogador, todo segundo tempo ele entrar ali no intervalo com 20 minutos de jogo, ele melhora muito a dinâmica do Vitória do meio para frente. É o cara da transição, é o cara da qualidade do passe, é o cara da quebra de linhas com passe em profundidade. Então, Dudu é um excelente jogador para ser um 12º jogador, vai, para ser um jogador de segundo tempo. Não dá para confiar tanto em Dudu ao longo de 50, 60 jogos que ele vai ser o teu titular absoluto. Até porque ele toma cartão em todos os jogos, pô. Ele tem mais cartões amarelos, e juntando com os vermelhos também, do que jogos realizados na Série A. De tão bizarro que é. Então todo jogo tem cartão amarelo para Dudu. Ponto. Alguns desnecessários, outros que ele de fato tem que fazer a falta para parar a jogada adversária. Então assim, eu encaro o Dudu meio que um volante híbrido, né? Eu posso jogar de primeiro volante, eu posso jogar de segundo volante. Às vezes ele apresenta mais características de segundo volante do que de primeiro, porque ele tem uma qualidade no passe muito boa, ele tem a capacidade de giro, de arraste muito boa para jogar de segundo volante também, mas já jogou em vários momentos de primeiro volante. Então, é aquele volante meio híbrido. Baralhas ainda não tem nada 100% cravado, né? Se ficar com Baralhas, aí você tem Dudu, Baralhas e agora Kaique Gonçalves. É um bom começo. Eu ainda acho que o Vitória precisaria contratar mais um primeiro volante, ali meio que da mesma prateleira de Kaique Gonçalves, no mesmo patamar, para ter um elenco mais homogêneo, até porque vai jogar a Copa do Brasil no início da temporada, Copa do Nordeste, Série A, tem que ter um elenco um pouco Campeonato Baiano, então tem que ter um elenco um pouco mais homogêneo. E de segundo volante, acho que o Vitória precisaria contratar mais um também. Não precisa ser do mesmo patamar de Baralha. Se for, excelente. Mas um pouquinho ali abaixo, acho que vale a pena o Vitória contratar para ter pelo menos 4, 5 para começar a brincadeira, tá? 2 primeiros volantes, que pode ser Dudu e Kaique Gonçalves, e 2 segundos, Baralhas e mais um. Ou tu, entre aspas, avança um pouquinho Dudu e contrata mais um primeiro volante. Aí tu tem Kaique Gonçalves de titular, acho que ajuda. E numa segunda opção tu contrata mais um, né? Aí de segundo volante tu teria Dudu e Baralhas. Se de fato Baralhas fechar com vitória para a próxima temporada, aí é o famoso aguardar também. Então, acho que Gonçalves é um bom volante? Sim, é um volante ok, nota 7 para a Série A. Nada muito além disso, não é um baita de um volante, não é um cara tecnicamente muito diferenciado não, tá? Só para deixar claro.
é volante e marcador. Pode jogar até do lateral esquerdo, já fez essa função no Ceará, eu acompanhei ele lá em 2023, já fez essa função também no Ituano, eu acompanhei ele em 2022. Então, quando ele surgiu, eu achava ele um volante limitadíssimo tecnicamente. Não que ele melhorou significativamente, agora é um baita de volante com a bola no pé, mas é um volante que tem uma qualidade no jogo do passe um pouco melhor do que ele já mostrou anteriormente, tá? Anos atrás. Nas últimas temporadas, ele teve uma certa evolução. Dito isso, contradizendo um pouco o que eu acabei de dizer, olha esse lance aqui que ele aprontou contra o Santos lá no Morumbi. Acredite se quiser, isso tá valendo, tá, gente? Kaique Gonçalves errou esse passe de forma bizarra. Esse jogo foi um dos mais esquisitos que eu já vi na Série A. Foi 3-1 pro Santos, mas era jogo para 7-5 pro Santos ou 5-3 pro Juventude. O Juventude criou pelo menos 7 chances claras de gols, mas também cedeu várias. As duas laterais, Marcelo Hermes e Reginaldo, duas avenidas. Os jogadores do Juventude errando demais no campo de defesa, como vocês estão vendo, errando passes bestas e o Santos também perdendo o caminhão de gols. Eu não sei o que é mais impressionante, se é o gol perdido do Neymar ou esse passe bizarro de Kaique Gonçalves. Detalhe, ele tinha, acho que era a Abner aqui, aberto pela direita. E ele tinha aqui Reginaldo lá no fundo, né? Aqui no fundo da tela, lá na lateral direita, bem mais avançado, porra. Era só ele soltar o passe aqui pra Abner. Pra que ele foi fazer isso? Porque assim, você vê... Ah, rapaz, eu acho que ele tentou fazer isso, né? Olha o pé dele como tá. Será que ele tentou dar o passe aqui em Reginaldo ou o passe aqui em Abner? Pela direção da bola, a impressão que ficou que ele tentou dar o passe em Reginaldo, né? Mas enfim, o movimento do pé dele tá indo pra Abner. Eita, e Neymar consegue perder esse gol inacreditável, bicho. Ó, a demora pra finalizar. Ele poderia tocar aqui na direita, acho que é pra Gabriel Bom Tempo, ou chutar. Ele chutou, cafofa, o goleiro encaixou. Dito isso, não para por aí não, tá, irmão? O Juventude erra um passe bizarro aqui no campo de defesa. Sai o contra-ataque do Santos. 30 segundos depois, Kaique Gonçalves faz um pênalti bizarro. Acho que foi em Gabriel Bom Tempo, acredito. Bom, ele errou esse passe e fez um pênalti em menos de um minuto contra o Santos, lá no Morumbi. Foi um recorte negativo de Kaique Gonçalves, sem dúvidas, na temporada, em um jogo importante, na briga ali para não cair, na reta final do primeiro turno. Mas assim, de certo modo, foi um dos jogadores que mais desarmou aí nessa Série A. Tá no top 10. Tem uma saída no jogo ali, ok, nota 7. No desarme eu diria que ele é nota, 8,5. É um volante de muito combate, de muita entrega, de muita força física. E o que o Juventude tinha de bom? Kaique Gonçalves, Mandaca e Jadson, no trio de meio campo muito físico, muito combativo. Eram esses os três pilares ali do Juventude no meio campo. Tinha lá na frente Gabriel Talhari, que decidia jogos importantes quando dava. E lá atrás, no quarteto defensivo, tinha o Marcelo Hermes na lateral esquerda que ajudava também no apoio. Mas na marcação não era um bom lateral não, tá? Bom, eu acredito que foi uma boa contratação sim do Vitória. É bom contratar mais um. Ponto. Sobre cartões amarelos, Kaique Gonçalves tomou 10 cartões amarelos aí ao longo da Série A. Em 28 jogos que ele jogou. Passou um período lesionado. Já trabalhou com Jair Ventura, inclusive. Então, provavelmente teve o dedo de Jair Ventura aí nesse nome de Kaique Gonçalves fechando com Vitória, tá? Sobre cartões amarelos, ele tomou 10, né, em 28 jogos. Um a cada 3 jogos é que ele tomou cartão amarelo. Não é um volante que toma tantos cartões amarelos como o Dudu, né? Porque a média de Dudu é altíssima, é acima de 1. Kaique Gonçalves tem uma média de 0,33, tá? A cada 3 jogos, Dudu vai ter que ser acionado para ser titular de primeiro volante ou algum outro volante que o Vitória tenha que contratar. Bom, nessa temporada foram 28 jogos na Série A, 26 de titular, 2 entrando ali no segundo tempo. Sofreu com a lesão que deixou ele fora dos gramados por mais de 3 meses. Ele voltou a jogar só na metade do mês de abril, tá? Bom, depois que ele voltou a jogar também, não se lesionou mais. É isso. Régua passada no caso Vitória. Agora vamos falar sobre Rodrigo Andrade. E sobre Dudu a gente já falou, né? Bom volante, bom jogador. Acho que o Vitória fez certo em renovar o seu contrato por mais 6 meses. Sobre Rodrigo Andrade, aí tem o pacotão aqui voltado para o Náutico. O Náutico fez uma proposta pelo volante Rodrigo Andrade, de 28 anos, que jogou a Série B pelo Goiás. Rodrigo ainda soma passagem por Vitória, Paysandu, Mirassol, Guarani e CSA. Rodrigo Andrade, meus amigos, o Vitória ainda não fechou, o Náutico não fechou ainda essa contratação, tá? Mas
caso feche essa contratação, é um bom nome. É aquele segundo volante que fez dupla de volante com Dudu, Dudu de primeiro volante, Rodrigo Andrade de segundo na Série B de 2023, que conquistou o título da Série B e jogou muita bola, tá? Não foi pouca não. Só que o que é que pesa para Rodrigo Andrade? Cachaça, né? Farra, peso, forma física. Se ele tiver fisicamente bem, inteiro, sem dúvidas que é um volante de bom de primeira prateleira ou de segunda prateleira de Série B. É aquele volante titular absoluto no Náutico ao longo da temporada, pode ajudar muito. É um cara da chegada no ataque para finalizar a bola em gol, é um cara que tem uma qualidade no passe também, a velocidade em arraste, né, carregar a bola por 10, 15, 20 metros. Gosto. É bom jogador. Agora, como é que ele vai estar? Fica esse ponto de interrogação, né? Será que Rodrigo Andrade vai estar focado 100%? Hélio dos Anjos já mostrou que é de a curta, irmão. É aquele cara que não deixa jogador ir muito pra farra, é muito pra cachaça, não. E se for, ele vai falar isso em coletiva. Como ele já fez agora recentemente com o Paulo Sérgio. Não tô falando que foi o caso, que Paulo Sérgio foi pra cachaça e pra farra, não. E chegou atrasado nos treinamentos. Não estou falando isso. Eu tô falando que ele vai cobrar isso em coletiva e vai expor, de certo modo, o jogador também. Então, e Hélio dos Anjos tem muita moral no Náutico. Então, assim, acredito que trabalhando com o Hélio dos Anjos, ele pode extrair o máximo de Rodrigo Andrade e o máximo dele é um volante de briga para subir para a Série A. É um volante ali de primeira barra segunda prateleira de Série B, sem dúvidas nenhuma, tá? Bom, é esse o pacote geral. Eu não vou fazer nenhuma grande análise nesse momento de Rodrigo Andrade, porque não fechou a contratação. Então não faz sentido eu passar um tempão aqui falando sobre as características de Rodrigo Andrade e os números, tá? Mas, sem dúvidas, se eu fosse o Náutico, eu tentaria fechar essa contratação. É um volante que ajudaria demais. Só para pegar aqui essa temporada dele, tá? No Goiás, em 24 jogos, ele marcou 2 gols e deu 2 assistências. Isso aí são os números de um segundo volante, tá? Ou seja, excelente para uma Série B. Eu sei que a análise só de número, né, de gol e assistência é muito superficial, mas só para trazer um parâmetro para vocês. Lá no Vitória, na Série B de 23, ele agregou com 3 gols e 2 assistências, o que é um número normal para um segundo volante. De vez em quando ele vai ter que achar um gol e achar uma assistência. 5 participações em gols em 38 jogos. Tá ok. Não tá ruim, não. Bom, e 4 participações em gols em 24 jogos também tá ok. Não tá ruim, não. Tem que agregar. E ele agrega nesse aspecto aí, tá? Agora vem de alguns momentos aí turbulentos no extracampo, né? Principalmente pela cachaça e pela farra. Tem até a foto aqui dos dois. Dudu e Rodrigo Andrade. A dupla... Véi, sei nem como é que... A dupla furacão, viu? A dupla furacão. Bom, gente, valeu, tá? Tamo de volta aí mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. As ruas de Salvador nunca esquecerão de Rodrigo Andrade e Dudu. Valeu, gente.